Muito bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Segunda-feira, 8 de junho, 7 da manhã. Estamos aí começando mais uma live 007 em ponto, muito pontual para um tema muito bacana. Bom dia, turma. Bom dia a todos aí do Instagram. Bom dia a todo mundo que está chegando pelo Facebook também. Semana passada, uma semana muito intensa. Essa semana promete ser uma semana muito bacana. Não sei se você está vendo aí, mas a lua está aqui atrás de mim, ó. A lua está atrás de mim aqui, abençoando o dia aqui, ó. Aqui no Face e aqui no Insta. Legal, galera. Vamos lá. Vamos começar mais um dia, mais uma live. Essa é a nossa 16ª live, hein? Muito bom. Quarta semana de lives acontecendo. Bom, para quem não sabe, Live 007 é parte de uma jornada chamada Jornada Leg, uma jornada voltada para liderança, estratégia e gestão, para pessoas de modo geral, mas muito focada também para executivos, empreendedores, empresários, pessoas que têm um cargo numa família, numa escola, numa igreja, e que querem desenvolver o humano que emprestam para esse cargo. Então, se você acha que o tema é bacana, manda aqui no aviãozinho do Instagram para as pessoas que você curte e vai colocando aí seu coraçãozinho na medida que o tema vai ficando mais eletrizante, porque isso vai construindo um algoritmo, uma dinâmica bacana aí no Instagram e ele vai espalhando isso. É impressionante, depois que eu comecei a fazer essas lives, como que a mensagem vai se propagando dentro dos algoritmos aí dessas ferramentas de mídia social. O número de pessoas que seguem aumentou drasticamente, viu? Isso é muito bom, porque significa que a mensagem está chegando para o maior número de pessoas, e a ideia é essa, é construir uma comunidade, construir um grupo de pessoas capaz de fazer a vida da sua própria escolha, de criar um caminho pela sua própria responsabilidade. E aí a gente entra no tema de hoje, pessoal. A gente entra no tema que eu vou fazer um convite, né, na verdade, que tem a ver com misturar o tema de hoje com o tema de amanhã. A gente vai fazer, então, duas lives juntas uma na outra, de hoje e a de amanhã. Por quê? Porque o tema de hoje é princípios e propósito. O tema de amanhã é missão e legado. São duas coisas, ou são quatro coisas que estão completamente conectadas, né? Então nós vamos falar entre hoje e amanhã de princípio, propósito, missão e legado, tá? E vamos começar da seguinte forma, né? É um tema interessante, muito interessante, dependendo da forma como se explique, muito complexo, mas eu quero muito simplificar essa história porque eu acho que esse tema precisa ser muito claramente entendido. Então vamos lá. Qual é a diferença entre um ser humano e uma pera? Um ser humano e um caracol, né? Entre o ser humano e um gato. A diferença é a seguinte: a pera já está programado na sua natureza como será a trajetória dela na Terra, né? Ela vai apontar numa pereira, ela vai crescer numa pereira, quando ela estiver madura, ela vai cair, e quando ela cair, se ninguém pegar para comer, ela vai apodrecer e vai se misturar com o humus da terra. Essa é a vida de uma pera. Quando você pensa na vida de um gato, né? Um gato, ele já está programado para viver a vida de um gato. Ele já tem uma natureza definida e ele vive a vida de um gato. Portanto, o gato não faz muitas escolhas. Um cachorro não faz muitas escolhas. Talvez cachorro faça até mais do que gato, mas não faz muitas escolhas. Um gato, se você colocar para o gato um pires de leite, ele vai lá e toma esse pires de leite. Porque é da natureza do gato tomar o leite. Mas se você colocar um pacote de amendoim, mesmo que ele tenha muita fome, ele não vai comer o amendoim. Porque não é da natureza do gato. Então o gato tenderá ao quê? A morrer, né? Então a diferença básica entre o gato, a pera e o homem, quando eu digo o ser humano,
é que o ser humano tem, nesse sentido, um grau muito maior de liberdade para fazer suas escolhas. O gato e a pera não tem. O gato e a rosa não tem. O cachorro e o cravo não tem. Eles já têm uma natureza definida e seguem essa natureza de acordo com aquilo que foi estabelecido. Mas o homem tem o poder da escolha. E ao ter o poder da escolha, e nós praticamos isso, olha que legal isso, galera. Nós praticamos esse poder da escolha nas eras extrativistas e agrícola. De uma certa maneira, perdemos esse poder da escolha na era industrial, aonde outros valores começaram a sobressair diante de outros. Os valores meio, vocês se lembram disso? O carro, a moto, o bem, o carro, a casa, começaram a sobressair em termos de valores como liberdade, humanidade, integridade, fraternidade, igualdade, coisas assim, né? Então, sim, o ser humano tem o livre-arbítrio. Entretanto, à medida que isso gera um grande prazer, que é o prazer de ter essa liberdade, de ter essa possibilidade de fazer escolhas, isso gera uma tremenda angústia também. Porque é a hora que você se dá conta que a vida vai acontecer quando você tomar suas próprias decisões. Suas próprias decisões. E aí o ser humano se coloca num dilema, né? O que é um dilema? Um dilema é um momento em que você se encontra numa bifurcação onde você vai ter que escolher entre atender um valor A ou um valor B. Um valor A que seria a liberdade, que eu adoro a liberdade, mas um valor B que seria a segurança. Eu não quero abrir mão da segurança. E aí as pessoas querem muita segurança com muita liberdade, e aí não rola. E aí a gente precisa construir, o ser humano pode construir um caminho para viver bem nesses dilemas. E esse caminho se chama propósito. Tá? Se eu puder dar um exemplo antes de conceituar, eu diria o seguinte: o que é propósito? Imagina, por exemplo, já vamos conceituar propósito com missão, porque tem conexão, tá? E claro, pessoal, de novo, né? O que eu estou falando aqui é de risco e responsabilidade meus, tá? Isso não é um compromisso exclusivo com uma única verdade. Obviamente você pode discordar, né? Você pode criticar e pode até complementar. Mas o que eu estou dizendo, eu respondo eu assumo a responsabilidade pelo que eu estou dizendo aqui. Então veja, missão e propósito. Se a gente pegar a definição, ou a conceituação, melhor dizendo, missão, quando você vai pegar os livros de administração, quando fala de planejamento estratégico, o que é missão? Missão é a razão de ser de uma empresa. Só que muito ligado ao produto e ao serviço que ela produz, tá? E o que é o propósito? Propósito é a razão de existir de uma organização ao longo da sua existência. Então, a variável que tem entre um conceito e outro é o tempo. A missão tem ela pode compor mudanças ao longo do tempo. O propósito, em tese, não. Tá? Como estamos falando de conceito, estamos falando de teoria, dá para entender. Agora vamos trazer para a nossa prática isso. Tá? Quando a gente pega, por exemplo, uma empresa, vou falar de empresa, depois eu falo de pessoas, tá? Quando a gente pega uma empresa que tenha o propósito de oferecer o melhor instrumento de escrita para a espécie humana, ela pretenderá fazer essa escolha para viver por toda a sua existência, oferecendo o melhor instrumento de escrita para a espécie humana. Esse é o seu propósito. Mas qual é a sua missão? A sua missão é, num período de tempo, oferecer o melhor instrumento, e que durante um tempo pode ter sido um lápis. Então, a nossa missão é produzir os melhores lápis para você escrever, porque o nosso propósito é oferecer a você o melhor instrumento de escrita da espécie humana. Aí, eu continuo oferecendo o melhor instrumento de escrita, só que nesse momento eu estou oferecendo um lápis. Mas aí mudam as circunstâncias, muda o mundo, muda a tecnologia, muda tudo. A melhor forma de escrever agora, mais rápida, mais eficaz, é uma máquina de escrever. O meu propósito continua sendo oferecer o melhor instrumento de escrita da espécie humana. Só que agora eu produzo, a minha missão é produzir a melhor máquina de escrever que você terá tido acesso. Então tem um propósito que é maior e tem uma missão que é focalizada. Mudam as circunstâncias, mudam a tecnologia, mudam a forma, o hábito da sociedade. Meu propósito continua sendo
produzir os melhores instrumentos de escrita da humanidade, só que agora eu produzo o melhor processador de texto que você poderia encontrar na vida. Então, meu produto ou serviço está alinhado ao meu propósito. Faz sentido esse exemplo? Né? Propósito, um motivo para existir durante um longo prazo, talvez por toda a minha existência. Talvez eu vá encontrar na minha existência 1 ou 2 propósitos, mas eu vou ter ao longo dela várias missões, né? Se eu pegasse, e agora para ilustrar também como exemplo, né? Sempre como exemplo, às vezes bom, às vezes nem tão bom, né? Que é o caso que eu ofereço o meu exemplo, às vezes muito bom, às vezes nem tanto. Quando eu descobri o meu propósito se revelou, porque ele se revela, ele não é criado, né? Ele se revela, né? O propósito é maior, exatamente. O meu propósito se revelou para mim como sendo o seguinte: desenvolver pessoas a partir da autorresponsabilidade e a partir do aprendizado. Esse é o meu propósito. A minha missão tem sido fazer isso com executivos, com equipes, com empresas. Pode ser que no futuro, e é o meu desejo, a minha missão mude para fazer isso com pessoas com alunos de uma escola, como é o meu sonho. Né? Um dos meus sonhos é desenvolver esse tipo de trabalho com crianças do ensino fundamental e médio, para crescerem já adultos mais encorpados emocional e espiritualmente. Então, esse conceito me trouxe uma objetividade maior para essas questões de missão e propósito, porque esses são temas muito delicados e muito etéreos também, né? Muito etéreos, às vezes não dá para agarrar. Então, veja, eu posso, na medida que o meu propósito se revela, eu ganho o poder de viver uma liberdade muito maior. Agora, até ele se revelar, houve uma enorme angústia. E aí é que tem uma armadilha muito grande, pessoal, que é o seguinte: quando o ser humano, na medida que a vida não está pronta para o ser humano, que ele tem que construir a sua vida a partir da sua responsabilidade, ele tem com isso a liberdade e o livre-arbítrio. Entretanto, isso vem acompanhado de um certo grau de angústia, porque todos nós temos uma questão relacionada a essa dualidade entre liberdade e segurança, entre prazer da liberdade e o medo da insegurança. E aí vem alguns pensamentos, que eu não quero aqui tecer nenhuma crítica a isso, eu quero trazer uma informação para você criar seu próprio conceito, né? Vem um pensamento seguinte: vamos facilitar a vida das pessoas, vamos oferecer para elas o seguinte: olha, 7 lições para você ser feliz no casamento, 3 caminhos para você ganhar dinheiro fácil, 9 estratégias para você montar um negócio. Produtos com essa configuração reduzem a sua angústia, mas também reduzem a sua liberdade, porque você vai passar a pensar pela forma como as pessoas estão dizendo que você tem que pensar, né? Porque de uma certa maneira foi assim e tem sido assim que a gente tem construído as nossas histórias. E pior, ensinado nossos filhos a construir suas histórias. Eu tenho conseguido, depois dessas reflexões todas, mudar um pouco essa minha condição de liderança com relação a pai e mãe. Perdão, com relação a pai, não a mãe, porque eu não sou mãe, né? Então, para que a vida possa ser algo realmente que vale a pena, para que a vida possa ser algo que realmente faça muito sentido, para que as pessoas possam encontrar o seu propósito, né, a sua razão de existir durante essa existência, né, durante toda uma existência, ela vai ter que, primeiro, ter a coragem, e a coragem significa agir com o core, né, com o coração, de enfrentar aquilo que é convencional e confortável. Então é confortável fazer um concurso público, ainda que não seja da sua natureza ser um funcionário público. Pode ser que seja. Não, eu fiz o concurso público porque eu nasci para servir ao contribuinte. Essa é a minha natureza, esse é o meu propósito. Aliás, tem um belíssimo conceito de propósito que eu já mencionei aqui em alguma live passada, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o Ikigai. Agora, tem pessoas que fazem um concurso público porque querem ter aquele dinheiro guardado todo santo mês ali, e não tem nada de errado com isso. Apenas haverá uma consequência. Eu conheci várias pessoas assim no período que trabalhei na Caixa Econômica Federal, né? Inclusive, quando eu pedi demissão para seguir aquilo que seria no futuro o meu propósito,
muitos falaram assim, Binato, Luiz, né? Eu queria ter a coragem que você está tendo, porque eu tenho uma vida para viver e a Caixa me garante essa vida para viver. Eu falei, ok, não tem nada de errado, né? Eu estou fazendo o meu movimento exatamente por isso, porque eu tenho uma vida para viver e quero vivê-la de uma maneira diferente, talvez, né? E não tem nada de errado, de novo, né? A intenção não é construir um cenário certo ou errado. A intenção é construir um cenário que você avalie o quanto de consequência isso trará para você. Então, quando a gente se vê numa vida com liberdade para construir sua própria vida, e essa liberdade vem acompanhada de uma certa angústia, o propósito aplaca essa angústia. Ou as 7 orientações ali, os 7 estratégias aqui, os 50 caminhos para ali, isso tira de você a liberdade, mas também reduz um pouco a angústia. Percebe isso? Então, na medida que eu não quero perder essa liberdade, e é uma decisão pessoal, e eu quero viver plenamente, eu preciso enveredar numa busca que resultará no meu propósito. Tá? Resultará em revelar qual é a razão da minha existência. Porque, veja, como a Patrícia disse, sou servidora também, o mais importante para mim é a segurança financeira. Ok, não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. É uma decisão pessoal. Mas será que poderá uma pessoa assim, né, com esse pensamento, trocar o seu propósito de vida, aquilo pelo qual ele nasceu e poderia ser plenamente feliz e com isso até fazer dinheiro, apenas pela segurança financeira? É um questionamento, não é uma provocação no sentido de estar certo ou estar errado, apenas um questionamento. Por quê? Porque, veja, quando é que a vida vale a pena? A vida vale a pena quando eu posso identificar um momento em que eu quero esticar esse momento, né? Quando eu percebo que eu estou vivendo por uma situação tal que ela é tão prazerosa para mim que eu quero esticar esse prazer. Por exemplo, a vida vale a pena para mim, tem valido muito a pena para mim, por exemplo, nessas lives que eu venho fazendo aqui de segunda a sexta, das 7 às 7h30. Porque a sensação que eu tenho é que quando dá 7h30 eu queria que isso continuasse. Entende? Eu queria que isso continuasse, eu queria que isso avançasse muito mais. E a segurança financeira vai vir como consequência natural desse processo, que já está começando a acontecer. Já tem coisas acontecendo que estão me permitindo monetizar esse tipo de experiência aqui. Entende isso? Então veja, a vida começa a valer a pena, segundo Aristóteles, quando você começa a encontrar o seu arete. O que é o seu arete? Arete no grego significa sua excelência. O que é essa excelência? É o pleno desabrochar da sua própria natureza. Ou seja, se você é naturalmente talentoso para desenhar, você irá ter momentos de excelência quando você desenha. Se eu pegar um papel e uma caneta, o meu desenho vai sair medíocre, mas tem pessoas que vão pegar um papel e uma caneta e vão fazer um belo de um desenho, né? Onde é que está a minha natureza? Onde é que eu coloco o melhor de mim à disposição? Em momentos talvez como esse, em momentos quando eu estou numa sala de aula, em momentos quando eu estou conduzindo uma reunião, em momentos quando eu estou fazendo uma conferência, um workshop, uma palestra. Ali eu coloco aquilo que se revelou para mim nesses tempos, como sendo até o momento, aquilo que eu me sinto extremamente cheio e pleno quando eu vivo essa experiência. Aí eu começo a fazer escolhas da minha vida com muito mais liberdade, ainda que eu sinta medo em alguns momentos, ainda que eu sinta um certo grau de angústia, mas aí o trade-off começou a ser diferente. A liberdade é muito maior do que a angústia, porque isso é uma dualidade, sempre vai ter um ganho e uma perda, lembra? Toda escolha traz ganhos e perdas. Eu ganho liberdade e perco um pouquinho da segurança, ou ganho muita segurança e perco um pouco da liberdade. Se você vive bem com isso, não tem problema. Agora, quando você encontra o seu propósito, e o seu propósito é muito mais servir ao outro do que a liberdade financeira, aí você começa a encontrar o seu Ikigai. E o que é o seu Ikigai? É uma definição, uma conceituação de propósito vinda do Japão. Viver por um propósito, no conceito Ikigai, é você fazer algo que você ama fazer. Então, eu sou um funcionário público. Eu amo servir ao público.
eu amo estar lá no meu guichê, eu amo estar lá junto ao meu contribuinte, eu amo estar ao lado do juiz, eu amo estar ao lado do gerente da Caixa Econômica Federal, eu amo estar ao lado daquelas pessoas para servir. Eu amo fazer esse negócio. Então, o propósito tem a ver com você fazer algo que está conectado à sua coragem, ao core, ao agir com o coração. Aquilo que você ama fazer e você ganha confiança e você supera qualquer obstáculo. Segundo, você faz bem isso. Não, eu atendo muito bem um cliente da Caixa Econômica Federal. Eu atendo muito bem um contribuinte do INSS. Quando a pessoa vai no guichê do INSS, ou quando o juiz senta para fazer o seu trabalho, eu sou o melhor assessor que aquele juiz pode ter. Então, eu amo o que eu faço e faço muito bem aquilo que eu faço. Tá? E por amar e por fazer muito bem, há uma parte do mundo que precisa disso, né? Há clientes de um banco federal que precisam desse atendimento, que precisam dessa cordialidade, que precisam dessa amabilidade. Há clientes de uma previdência social que precisam disso, né? Então, eu estou lá por minha vontade própria, né? Eu trabalho no metrô de São Paulo e eu vou lá porque eu estou ali para oferecer às pessoas a melhor forma de ir de um ponto A para um ponto B. Então, eu amo o que eu faço, faço bem, o mundo precisa disso, e por haver demanda por isso, né, me pagam para fazer esse negócio. Então, eu vivo 30 dias fazendo aquilo, e sou muito feliz fazendo aquilo, e me torno com uma felicidade suplementar quando me pagam o salário que eu recebo para fazer aquilo. Mas eu conheço pessoas que passam 29 dias infelizes fazendo aquilo, e ficam felizes no único dia, que é o dia que cai o pagamento dela lá. Então, a excelência vai estar quando você estiver vivendo aquilo pelo qual a sua natureza berra, pelo qual a sua voz interior, a sua vocação interna berra. E aí você vai falar o uso dos princípios para tomar essa decisão. O que é um princípio? Princípio é um valor que você não negocia. Então, se, por exemplo, a minha natureza, o meu propósito é desenvolver pessoas a partir da assunção da responsabilidade e a partir do aprendizado, quando uma empresa me convida a fazer um trabalho com um executivo, com uma equipe, onde eu tenho que trabalhar os comportamentos dele, para ele mudar os resultados dele, sem mexer na sua forma de aprender e sem mexer na sua forma de refletir, e a hora que eu mexo na forma da pessoa refletir, ela pode dar um estalo e falar que não quer mais trabalhar aqui? Então a empresa pergunta para mim, mas Binato, peraí, mas e se ele descobrir que não quer mais trabalhar aqui? Eu falei, isso é um risco do nosso trabalho. Não, aí eu não quero. Eu quero que ele continue ficando assim. Então aí eu não posso trabalhar. Aí é um princípio que eu não negocio. Entende? Aí o Cláudio fez o comentário, assim fica claro, Ikigai não é sinônimo de missão. Não é mesmo. A missão é um pouco menor. O Ikigai é muito maior. O Ikigai é um elemento que nos dá elementos para construir ou para revelar o nosso propósito. Então, para eu viver bem com o meu propósito, eu vou ter que seguir alguns princípios, regras que eu não abro mão, valores que eu não abro mão. Então, quando uma empresa me pede para mexer no comportamento das pessoas sem mexer na sua capacidade de reflexão, eu não faço. Eu falo, olha, isso eu não posso fazer, porque isso não faz parte do meu trabalho, né? Não faz parte da forma como eu vejo isso. Ah, mas nós vamos pagar. Tá, mas não é esse o caso. Não é o que você vai fazer, é o que eu vou fazer. Entende, pessoal? Como é que conecta? Para que existe um princípio? O princípio, e por que o princípio é um princípio? Porque ele não muda de acordo com as circunstâncias. Ele é um princípio porque ele o é independente do tempo e do espaço, né? Quando você estuda física, e você verifica que a física tem alguns princípios, eles são princípios porque são assim, desde que o paradigma da física newtoniana se estabeleceu, em qualquer lugar do mundo. Então ele não muda. Então você estará com fome, estará devendo, estará estrupiado, mas você não vai roubar. Porque isso é um princípio. Você não negocia em nenhuma circunstância. Você manterá uma vida reta, uma conduta reta. E esse é um jogo muito forte entre ego e consciência. O ego vai te convidar sempre a questionar seus princípios e valores. Nos valores é mais fácil, você negocia valores, a gente já explicou isso aqui. Mas o princípio, você saberá que é um princípio quando você for colocado à prova. E você terá que tomar uma decisão, né?
Ah, Binato, e se eu não for fiel aos meus princípios, está errado? Eu não vou entrar na armadilha de dizer que está errado, mas vai haver consequências. Haverá dor, haverá arrependimento, mas haverá também lições a serem aprendidas. É importante que nós não sejamos tão severos com a gente mesmo, que você não seja tão severo com você mesmo. Nós podemos falar disso tudo que nós estamos conversando aqui de uma maneira muito amena, humana no sentido positivo, no sentido harmonioso da palavra, mas poderia falar sobre isso de uma maneira agressiva, grosseira e botando o dedo na sua cara. Não vou fazer isso porque não é da minha natureza, percebe? Hoje há pessoas falando muito de maneira muito grosseira, como se fosse uma comunicação transparente e sem filtro. Não, eu acredito que ainda há que haver um espaço para o contraditório e a discordância, e mesmo assim no final a gente sair em harmonia. O Edu está falando, quando meu comportamento estiver mais perto dos meus valores e princípios, mais fico feliz. Mas pelo que a gente está conversando, Edu, isso não é mais só o suficiente, né? Quando os seus comportamentos estiverem alinhados com os seus valores e princípios e próximo ao seu propósito, você estará mais feliz. Aí a gente está ampliando essa conversa que começou lá no dia 18 de maio com a ideia das lives 007. Então veja, antes de chegar a qualquer conclusão do que a gente está conversando, reveja essa live, reflita sobre isso, pense sobre isso, não pega e já sapeca na vida, porque precisa um momento para assimilar esse tipo de coisa, né? Eu não sou melhor que ninguém, mas eu levei uns 10 anos para entender esse negócio que a gente está conversando aqui agora. E não me considero um cara burro, mas não acredito que a vida seja um pacotinho de valores, um pacotinho de princípios, um pote de propósito. Aí você pega essas coisas todas, aí você joga um pouquinho de princípio, um pouquinho de propósito, um pouquinho de missão, um pouquinho de valores, você mistura e constrói um legado. Não é assim. Não é assim, não será assim e não poderá ser assim. Por isso, não recomendo que para viver uma existência plena, você se apoie em literaturas que vão dizer para você que tem 3 coisas para você ser feliz, 4 coisas para você ficar rico, 8 coisas para você ter uma existência plena. Não. Você pode até encontrar o seguinte, olha, 3 passos para um bom planejamento estratégico. Aí é legal. Aí é legal por quê? Porque são passos para você aplicar numa ferramenta, né? 3 passos para você tomar água. Primeiro passo, coloque o copo com a boca virada para cima. Segundo passo, segure o copo. Terceiro passo, coloque. Aí é uma coisa prática, não é a vida que está sendo revelada, é um ato de beber água. Aí sim, ferramentalmente faz sentido esse tipo de coisa. Então, pessoal, para a gente começar a resumir, vivemos em liberdade, mas carregamos a angústia dessa liberdade. Temos uma natureza que deve ser revelada. O propósito, os 7 hábitos são muito bons, são hábitos eficazes para uma vida eficaz, tá? Mas ele não diz para você qual é o seu propósito de vida. É diferente. Eu vejo diferente, né? Porque conheço bem o livro e reputo a ele um caminho muito bom até para revelar o propósito. Mas ele não é o suficiente para isso, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião. Então você tem uma vida que é livre, diferente do gato, diferente da pera, diferente da maçã. E essa liberdade vem associada a um conjunto de angústias. Como é que você aplaca essas angústias? Quando você se dispõe a revelar o seu propósito. O propósito está ali em você, ele se revela com o tempo, né? Eu lutei muito para ter o meu propósito revelado, porque o ego me chamava muito a atenção para que eu atendesse os ditames da sociedade. Luiz, você tem que ser diretor de uma empresa, porque assim você vai superar seu pai e seu irmão. E foi uma grande besteira, mas foi muito útil, porque quando eu me vi diretor de empresa, eu descobri que o que eu mais gosto de fazer, onde eu mais me sinto pleno, é dando aula, é dando consultoria, é fazendo uma apresentação como essa, é tendo uma conversa como essa, ou tendo uma conversa com alguém que no final sai melhor do que entrou. Então a minha consciência passou a prevalecer. Demorei 40 e tantos anos para me dar conta disso, mas ainda deu tempo. E eu vivo já nos últimos
nos últimos 14 anos essa vida que eu amo viver, e considerando que eu vou ter mais 50 anos pela frente, e muito mais e melhor equipado com relação a isso, eu tenderei a viver um propósito muito melhor. E para isso vou usar os meus valores e os meus princípios para nortear a vida baseada no meu propósito. E assim a gente encerra a nossa live de hoje com um tema muito trepidante que vai voltar amanhã quando a gente for falar um pouco mais sobre missão e legado. Que aí a gente vai começar a colocar essas coisas um pouco mais sobre tangibilidade, né? Conceitos filosóficos, etéreos, mas que a gente precisa trazer para a Terra e transformar isso em realização, transformar isso em obra, ok? Galera, foi muito legal conversar sobre isso com vocês, muito bacana, o tema é muito legal, eu adoro esse tema, poderia ficar aqui horas falando, e aqui se materializa o conceito de felicidade, né? O momento em que eu adoraria que esse tempo se prolongasse, um momento que eu adoraria que esse tempo se estendesse, mas infelizmente nós temos que seguir por outros caminhos, por outros lugares, e amanhã às 7 da manhã a gente está de volta, ok? Valeu, galera, ótima semana, ótimo dia, boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Beijo, até mais, tchau.